Bom, pessoal, então na aula passada, nas aulas passadas, né, nós falamos sobre o polinômio de Taylor. E o polinômio de Taylor, né, a gente consegue lá através de uma função, né? Que foi a aproximação polinomial, né? De uma função. E aquela aproximação polinomial de uma função nos dá um outro polinômio que é chamado de polinômio de Taylor, né? Nós vamos ver agora uma das consequências desse polinômio, tá? Que é um dos teoremas de Taylor lá, ou chamadas formas de Taylor, sobre um polinômio real, tá? Nós vamos ver algumas. Na verdade, nós vamos ver um teorema específico, né? Que é a forma de Taylor infinitesimal, tá? Bom, então o polinômio de Taylor de ordem n, né? Para quem não lembra, eu vou dar uma relembrada aqui. É o polinômio dessa forma, né? Polinômio de Taylor de ordem n, né? Então, você tem que ter uma função, né? Seja uma função de um intervalo contido nos reais. Uma função real, né? Então, o polinômio de Taylor para essa função é dado por essa expressão, né? Num ponto A, né? E se eu pegar um A pertencente a I, o polinômio de Taylor em torno de A, né? O polinômio de Taylor em torno do ponto A, ou seja, próximo do ponto A, né? É dado por o P de x igual ao somatório aqui de K, começando em zero, como nós vimos na aula passada, né? Até n, e você vai pegar as enésimas derivadas, as késmas derivadas, né? Que são n derivadas, né? No ponto A, dividido por K fatorial. Esses aqui serão os coeficientes do polinômio, né? E aqui nós vamos pegar x menos A elevado a K. Que no caso seria, né, o P de zero, o primeiro. Seria o P de zero, depois a gente tem o o P de zero, não, desculpa, o P de A, né? O ponto aqui é o A, tá? Seria o P de A, depois nós temos a derivada, o F1, né? A primeira derivada aqui, né, da função, beleza? Dividido por 1 fatorial, e por aí vai, né? Eu vou escrever aqui a fórmula total para vocês. A expressão, pessoal. Então seria, então, né? Aqui seria o F linha, né? O F1 significa o F linha de A, dividido por 1 fatorial, vezes x menos A, e mais, aqui seria o F duas linhas no ponto A, dividido por 2 fatorial, aqui é 2, né? Por x menos A ao quadrado, mais a terceira seria o F3, né? Aqui a gente muda a notação para ficar o F3 linhas, né? Sobre 3 fatorial, vezes x menos A elevado ao cubo, e assim você teria até a késima derivada, no caso enésima, desculpa, enésima derivada no ponto A, x menos A ao A elevado a n, né? Dividido por n fatorial. Então, é isso aí que significa o polinômio de T, né? Bom, nesse caso aqui, né, observe que eu estou pegando uma diferença dos valores dos x que pertence a I, aqui
x pertencente a i, né? Nesse intervalo, ok? Aí nós pegamos essa diferença desses valores lá, né? E fazemos a derivada da função. A função tem que ser n vezes diferenciável, né? Eu esqueci de comentar, né? Onde f pertence a Cn, né? Ou seja, f é de classe Cn, quer dizer que f tem todas as derivadas, né, de ordem n, e essas derivadas são contínuas, tá? Bom, é isso, né? Foi isso que nós comentamos na aula passada. Bom, o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer uma mudança de variável aqui só para a gente poder... Na verdade, é a mesma coisa, tá? Vamos considerar o mesmo intervalo e vou fazer uma mudançazinha aqui, né? Para a gente poder definir, né, o polinômio, definir uma outra função, tá? Bom, se eu chamo esse x menos a de h, né? Se eu faço, né? Esse h igual a x menos a, nessa expressão do polinômio de Taylor aqui, né? Então, essa expressão ficaria com p de h, né? E nesse caso aqui, observe que x seria igual a h mais a, né? Só uma curiosidade, né? Isso aqui pertencendo ao nosso intervalo, né? Pertencendo ao intervalo i, beleza? Esse a mais h pertence ao intervalo i, porque o i pertence ao intervalo, o x pertence ao intervalo i, né? Então, com essa mudança, então, só para não ficar esse x menos a, então, porque quem manda aqui quem está mandando aqui nesse polinômio, assim, entre aspas, é o ponto A, né? Porque é através do ponto, em torno desse ponto A que a gente consegue descobrir, né? Bom, mas o que está interessando mais aqui para nós é a derivada nesse ponto A, né? Esse x menos a aqui para nós, ele seria só a diferença do ponto lá do intervalo, né? Vou fazer um desenho aqui, né? Aqui nós temos o A, nós temos aqui x menos A. No caso seria ou aqui, né? Que você teria o ponto x menos A, beleza? Ou se o A for negativo, né? Então aqui você teria mais ou menos como se fosse x mais A, né? Então é como se fosse um intervalozinho, né? Ok? Essa distânciazinha aqui eu vou chamar de h, esse valor aqui, né? Vamos chamar de h, tá? Beleza? Então esse valor h aqui, onde o x mais h pertence a i, né? Então como é que ficaria o polinômio, né? Então, o polinômio ficaria da seguinte forma, né? O p de x lá, no caso vai virar um p de h, que seria igual a soma de de k igual a zero, né? Que k igual a zero até n. E aqui vai ficar ficar a mesma coisa no ponto A dividido por k fatorial. E aqui, em vez de ficar x menos a, vai ficar h elevado a k, ok? Que seria então esse p de h, né? Eu estou fazendo uma mudançazinha só para ele ficar dessa forma, né? Seria aqui a mesma ideia, né? O p de a. Desculpa, aqui não é p de a, não, que é f de a, né? F de a, tá? Fica aqui o f de a, ok? Depois mais o f' de a vezes o h mais o f duas linhas de a vezes h ao quadrado e por aí vai, né? Tô fazendo a notação ficar um pouco menor, né? É isso que eu tô fazendo aqui, né? Ok? Aqui você teria, por exemplo, né? Um fk de a sobre k fatorial até chegar no fn ponto a sobre n vezes h elevado a k, né? Vezes h elevado a k mais e aqui vezes h elevado a n. Então é um polinômio de ordem n, né? Um polinômio de ordem n, beleza? Bom, então esse polinômio de h também pode ser chamado polinômio de Taylor, tá? P de h é o polinômio de Taylor de ordem n, né? É o polinômio de Taylor
de ordem N. Em torno de A, né? Polinômio de Taylor de ordem N em torno de A. Em torno de um ponto pertencente a ele, beleza? Então, mesma coisa, né? Não mudou nada, tá? Bom, eu vou definir aqui agora um outro polinômio, tá? Na verdade, eu defini uma função que ela, na verdade, ela não é, ela pode ser polinomial, mas nem sempre é polinomial, tá? E vai ser essa função, né? Então, a função eu vou chamar aqui de R de H. Mais pra frente eu vou explicar qual é a importância dela, tá? Definida como F de A mais H menos P de H, tá? É uma função real, né? Que sai de... que eu vou, na verdade, eu vou definir ela nesse intervalo aqui, ó. Definida no intervalo, que é esse intervalo, né? Que são os J's que pertencem, o intervalo J, né? Que são os H's pertencentes a R, tal que o A mais H pertence a I. Que foi como comentei com vocês lá, né? Esse X mais H esse X tem que pertencer a I, né? Então, todo H que satisfaz, vou fechar aqui, né? Todo H que satisfaz que o A mais H pertence a I, então será os X, né? Esse X que eu defini lá atrás, né? Ok? Então, observe que dessa maneira aqui, né? Fica bem definido que eu quero os valores que estão em I, né? Aqui eu quero todos os valores que estão em I e os valores que estão próximos de A, nesse caso, né? A ideia aqui é mais ou menos o seguinte, né? Vamos pegar aqui um intervalo aqui, I, tá? Pega aqui um intervalo I. Suponho que todo esse intervalo aqui seja I, na reta. E nesse I vamos pegar um ponto A. Aqui está o ponto A, né? Então eu estou querendo aqui os valores para qual, né? O A mais H pertence a I, né? Ok? No caso, né? Seria que ter uns valores que estariam aqui, né? Nesse intervalo. Beleza? Esse intervalo aqui você vai ter o A mais H que pertence a I, né? Aqui você tem, por exemplo, se não for um pouquinho maior, né? O A mais H sai fora de I, né? Ok? Então eu quero todos esses valores. Observe que esse H ele pode ser negativo, né? Então esse H aqui, ele passa pela origem. Esse J, né? Por definição, ele passa pela origem, né? Esse J aqui, né? Então, vou pegar o intervalo J aqui embaixo, ó. Desculpa, deixa eu fazer um pouquinho melhor aqui. Então nós temos aqui o J tem que estar na origem. Por quê? Porque nós sabemos que o A mais 0, né, vai pertencer a I, que seria o próprio A, né? Que o A pertence a I. Ok? Então, na verdade, seria esse intervalo aqui, né? Onde essa partezinha que está aqui, né? Como se o A virasse a origem no intervalo J, que seria esse intervalo aqui, né? Aqui seria o intervalo J, ok? Então, sabe que o intervalo J não é a mesma coisa do intervalo I, né? Beleza? São os valores para os quais a função me permite, né? Desculpa, os valores para os quais, né? O A mais H pertence a I, né? Ok? São esses x's aqui, né? O ponto X que está aqui, tá? Que simplesmente é o X igual a A mais H. Beleza? Pega esse H, pega esse pedacinho que está aqui, né? E soma, vai dar esse pedaço que está aqui, né? Então, aqui seria o H. Então, se eu somar esse pedaço mais o A, vai dar esse X, né? E se ele for negativo, né? Cairia para cá, né? Esse aqui, se fosse esse valor aqui, né? Se o H fosse negativo, então, se eu subtrair,
continuaria dentro do intervalo I ainda, tá? Então, observe que é, de certa forma, fácil de entender, né? Então, esse R de H igual a F de A mais H menos P de H está definida no intervalo que vai estar definida nesse intervalo, tá? Então, é a função que sai desse intervalo para os reais, beleza? Então, essa função R aqui, né? R, ela sai do J e vai para os reais e tem essa característica, né? Que R de H, que são esses valores aqui, né? Esses valores aqui, H, é da forma F de A mais H menos o P de H, né? Que é o polinômio de Taylor. Menos o polinômio de Taylor, ok? Isso aí é como se fosse um resto o polinômio de Taylor nos dá, né? A função aplicada nesses valores aqui, né? Vai me dar um certo resto, tá? Bom, se nós observarmos bem, então, né? Isso aqui é só um rascunho, tá? Se nós observarmos bem, então, essa função, ela vai ser n vezes diferenciável, né? R, né? R de H igual a F de A mais H menos P de A. Ela é diferenciável no ponto zero, né? É n vezes derivável em zero. Opa, desculpa, aqui é P de H, né? Aqui eu coloquei P de A, não, mas aqui é P de H, tá? Ela vai ser n vezes derivável em zero, né? N vezes derivável do ponto zero pertencente a J. Como eu disse, né? O zero pertence ao ponto J, né? Como nós vimos aqui, né? Por quê, né? Nós vamos ter aqui que o R de zero, quem que vai ser o R de zero? O R de zero seria o F de A menos o P de zero. E o P de zero, se nós jogarmos aqui, né? Vai dar... Se jogarmos o P de zero, aqui vai dar o F de zero, né? Ok? Que seria, então... Opa, desculpa, dá o F de A, né? O P de zero aqui dá o F de A, né? Então ficaria F de A menos F de A, que é igual a zero, né? Então no ponto zero, a função vai dar zero, né? Que era bem de se esperar, porque nós sabemos que no ponto A aqui, né? Não há deslocamento, né? Ok? E obviamente as derivadas deles serão iguais, né? Então nós temos que o R0, que o R0 vai ser R'0, que é igual a R duas linhas de zero e por aí vai, né? Que é igual a Rn e todo mundo é igual a zero, tá? Porque é zero, né? A primeira derivada é zero, você ficaria derivando zero até enésimo. Na verdade, você derivaria zero infinitamente, né? Beleza? Então, observe que essa função aqui, ela é bem definida, essa função dada dessa forma, né? RH igual a f de A mais H menos P de H. Essa função, ela é n vezes derivável no ponto zero, ok? É definida no ponto zero. E observe que o R de zero dá justamente zero, né? O R de zero dá justamente zero, ok? Bom, mas tá, isso aqui, mas observe o seguinte, né? Será se toda função que tenha R, todas as derivadas igual a zero, seria essa função, né? Na verdade, ela é se nós definirmos esse lema aqui, tá? Esse lema aqui, ele vai... O que esse lema aqui vai nos dar, tá? Eu vou escrever ele aqui e depois explico. Lema. Se nós pegarmos a função, seja P de H, né? Desculpa, P de H não. Seja R, que sai daquele intervalo J que nós definimos lá atrás, tá?
até R n vezes derivável? N vezes derivável em zero, tá? Então, para RI ser igual a zero, né, para todo I, então, RI não, RK, né? Então, né, tô chamando de K, né? RK de zero é igual a zero para todo K, né? Para todo K que pertence... para todo K que... igual, né? Para todo K igual a zero, 1, até N, né? Que são N vezes derivável, né? Se somente se, né? Então RK é igual a zero para todo K, se e só se somente se, o limite quando H tende a zero de R de H dividido por H elevado a N é igual a zero. Okay? Ou seja, se eu pego uma função, né? Essa função define nesse intervalo J, tá? Dessa forma ali, né? Que é derivável em zero, tá? Derivável 1.0. Então, para cada uma dessas derivadas aqui ser zero, ou seja, principalmente a primeira ser igual a zero, né? Basta que esse limite aqui também vá para zero, tá? Então é isso, né? Na verdade, eu sei somente se, né? Então você precisa só verificar que o limite de f de h dividido por h elevado a n tem que ser zero, tá? Quando h tende para zero. Ok? Esse lema aqui, pode ser que eu não tenha grandes informações, mas ele vai ajudar muito para quando nós falarmos a forma de Taylor, tá? Esse aqui ele só fala o seguinte, né? Eu tenho uma maneira de você verificar que a derivada, todas as derivadas no ponto zero é igual a zero, tá? É uma maneira que você não precisa derivar todo mundo no ponto zero. Isso que ele fala, né? Ele fala que basta que você calcule esse limite aqui, se esse limite for zero, então todas as derivadas serão zero, tá? Ok? Bom, vou fazer a prova desse teorema aqui, tá? A prova desse teorema é relativamente pequena, não é tão grande assim. Então, vamos fazer ela aqui, tá? Bom, então esse teorema aqui observa que tem um ser somente si, né? Então primeiro eu vou supor que se todas as derivadas são zero, eu quero mostrar que esse limite aqui é zero e vice-versa, né? Então primeiro vamos fazer aqui a ida, prova, né? Vou fazer aqui a ida. Então eu vou suponha, né? Que para todo K, né? Para todo K, então vamos supor, né, que para todo K de 0, 1 até N, temos que as derivadas aqui, né, no ponto zero sejam nulas. Beleza? Essa é a nossa hipótese inicial. Bom, então, na verdade, se todas as derivadas são iguais, né? Então quer dizer que... E todas elas são iguais a zero, quer dizer que o R de zero é igual... Que inicialmente, por exemplo, né, para n igual a 1, o R de zero tem que ser o R de zero, que é igual a zero, né? Então, para n igual a 1, né? Se eu pensar o seguinte, então nós teríamos aqui que o R de zero seria igual ao R' de zero, que é justamente zero, ok? Se n for 2, a mesma ideia. Tá? Mas vamos fazer isso aqui primeiro, no caso n igual a 1. Beleza? No caso n igual a 1, vamos mostrar que o limite vai dar zero, tá? Então,
Aí do resto, né, vocês já podem imaginar que é só tentar fazer uma induçãozinha nisso daí, né? Ou então generalizar, né? Primeiro vamos ficar para n igual a 1. Então, né, o r' de 0 é igual ao r de 0, que é igual a 0. Então, se nós calcularmos aqui o limite, então, né, o limite de r por h, quando h vai para 0, dividido por h elevado a n, no caso o n vale 1, então fica h elevado a 1. Vai dar isso aí, né? Isso aqui nós sabemos que é a mesma coisa de definir limite, né? No caso, no ponto 0. Então seria o limite de quem, né? Seria o limite de r de h menos o r de 0, né? No ponto 0. Dividido por h. Mas nós sabemos que isso aqui vai ser igual, por quê? Porque o r de 0 é 0, né? Quando a h tende a 0, ok? Por quê? Porque nós sabemos que o r de 0 é 0, eu posso escrever dessa forma, tá? Só que isso daqui seria a derivada no ponto 0, né? Isso aqui é a mesma coisa, eu poderia escrever assim, se você quiser, né? Limite de r de 0 mais h menos r de 0, né? Dividido por h, né? Seria esse limite aqui. Nós sabemos que é a derivada no ponto 0, quando h tende a 0. Isso aqui, por definição nossa, né, é o R', aqui, ó, o danadinho do R'. Esse aqui é o R' de 0, né, que é igual a 0. Isso aqui seria a derivada de R no ponto 0, que é igual a 0, né, por definição de derivada, né? Definição de derivada é isso aqui, né, num ponto A, né. Beleza? Então, para n igual a 1 é fácil, né? Vamos ver para n igual a 2. Para n igual a 2 seria a mesma coisa, né? Na verdade, bem similar. Temos que R de 0 vai ser que o R de 0 é justamente o R' de 0, que é igual a R duas linhas de 0, que é igual a 0. Ok? E nós vimos ali agora há pouco, né, que se nós pegarmos, se nós calcularmos então, deixa eu só explicar melhor. Então, nós vimos que uma ideia parecida com essa daí, né? Se nós calcularmos então o limite, então, né, logo, se nós calcularmos dessa forma, né, limite de quando x tende a 0, né? Em vez de colocar h, vamos pegar um x qualquer, né? Quando x tende a 0, né? De r' de x dividido por x, vamos pensar dessa forma, tá? Esse limite tem que ser 0. E nós acabamos de fazer ali, né? Porque isso aqui daria, eu poderia substituir por essa forma aqui, ficaria 0 sobre x, que daria limite de 0, né? Porque isso aqui daria da seguinte forma, né? Isso aqui seria o limite, a mesma continha que eu fiz ali em cima, né? Ficaria essa expressão que está aqui, né? Aqui ficaria r de 0 mais x, né? No caso, menos r de x. Isso aqui dividido por x. E quando x tende a 0, e isso aqui tudo dividido pelo esse x que está aqui. Né? Isso aqui é a definição. Esse aqui seria a definição de limite, né? Ok? Então isso aqui vai dar 0, daria limite de 0 sobre x, quando x tende a 0, que seria limite de 0 sobre x, né? Seria limite de 0. Nós sabemos que é 0, já que 0 é constante, tá? Então, isso vale para qualquer x aí, não tem nenhum problema, tá? Então, o limite para um x específico, né? De r' de x dividido por x, quando x tende a 0, vai dar sempre 0. Para qualquer... Não importa qual seja a função, tá? É sempre 0. Então, guardar isso, né? Vamos guardar isso aqui, nós podemos usar o teorema do valor médio.
Então, o teorema do valor médio nos dá a seguinte ideia, né? Que para todo h diferente de zero, então, então não, né? Pelo teorema do valor médio, se h é diferente de zero, né? Para todo h não nulo, vai ter que existir um x no intervalo. Existe um x pertencente ao intervalo de extremo 0 e h, né? Na verdade, intervalo aberto, tá? Intervalo aberto de 0 até h. Estou pegando só um pedacinho do intervalo, né? Que nesse intervalozinho, quando nós calcularmos, né? Tá ok. O R de h dividido por h ao quadrado, que é o que nós queremos calcular esse limite, né? Pode ser escrito como R de h menos R de zero dividido por h ao quadrado. E pelo teorema do valor médio, né, isso tem que ser quem? Tem que ser igual a um R' de x vezes não, né? R' de x vezes h dividido por h ao quadrado. E que dá simplesmente R' de x dividido por h, ok? E se nós continuarmos, né? Isso quer dizer o seguinte, né? Que o logo... Porque, né, você tem que voltar lá e ver a definição do teorema do valor médio. O teorema do valor médio fala que se nós tivermos, se a função for contínua, o teorema do valor médio fala o seguinte, né? Se a função for contínua no intervalo fechado e derivável nesse intervalo, no caso aqui de 0 a h ela é derivável, né? E os valores são iguais, né? Dos extremos são iguais, né? Ok? Então, né, vai ter que existir um ponto, vai ter que existir um x, um certo valor, né? Tá ok. A derivada desse valor seria o f de a menos f de b dividido pelo o x menos a. Ok? O teorema do valor médio fala isso, tá? Você tem que voltar lá e dar uma olhadinha, para quem não lembra, tá? Mas esse aqui é garantido para o teorema do valor médio, beleza? Não vou escrever todo o teorema de novo aqui não, né? Eu já expliquei esse teorema para vocês várias vezes, né? Ok? Então, esse teorema do valor médio. Agora o que ele faz, então? Então eu vou só reescrever isso. Então eu cheguei aqui. O R de h sobre h ao quadrado pode ser escrito como